A paz do Senhor e a coragem para enfrentar o insólito estejam convosco. Eu sou seu teólogo sênior e hoje nós vamos deixar a zona de conforto das histórias de escola dominical. Vamos ser honestos. A Bíblia contém narrativas que, se fossem filmadas hoje, seriam classificadas como ficção científica, horror ou alta fantasia. Muitos cristãos, quando confrontados com essas passagens, tentam alegorizá-las, ou simplesmente pulam as páginas, porque elas desafiam a nossa lógica racional, mas elas estão lá, escritas com a mesma tinta da ressurreição e do Êxodo. Hoje, vamos investigar 5 eventos que parecem ter saído de um roteiro de Hollywood, mas que a palavra de Deus afirma categoricamente terem acontecido no espaço-tempo real. Preparem-se para o estranho, o bizarro e o maravilhosamente assustador. 1. O Apocalipse zumbi de Jerusalém, Mateus 27:52. Começamos com o evento mais cinematográfico e propositalmente ignorado de todo o Novo Testamento. Todos sabem que Jesus morreu na cruz. Houve um terremoto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mas Mateus, o ex-cobrador de impostos detalhista, registra algo que nenhum outro evangelista teve coragem de mencionar, algo que parece sair de uma cena de The Walking Dead. O texto diz: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Parem tudo e visualizem isso. Não foi uma ressurreição espiritual. Não foram fantasmas. O texto grego usa a palavra soma, corpos, matéria física, cadáveres que estavam se decompondo, foram recompostos. E eles não ficaram parados no cemitério. Eles caminharam. Eles entraram em Jerusalém. Imagine a cena. Você está jantando em Jerusalém. O céu ainda está escuro pelo eclipse da crucificação. A terra ainda treme. E de repente, você olha pela janela e vê o tio Abraão, ou o profeta Zacarias. Pessoas que morreram há séculos, caminhando pela rua direita. O texto diz que eles apareceram a muitos. Foi um evento público. Foi o caos visual. Teologicamente, isso é a prova das primícias. A morte de Cristo foi tão poderosa, tão explosiva, que ela quebrou as fechaduras do Hades instantaneamente. Esses santos não eram zumbis sem cérebro, eram testemunhas ressurretas da vitória de Cristo. Mas a imagem visual de cadáveres antigos andando pela Cidade Santa é, sem dúvida, a cena mais surreal da Bíblia. 2. O teletransporte de Filipe, Atos 8:39. Ficção científica? Star Trek? Não. Atos dos Apóstolos. Filipe, o evangelista, está numa estrada deserta descendo para Gaza. Ele encontra um eunuco etíope, prega para ele e o batiza numa poça d'água. Assim que eles saem da água, a física newtoniana é suspensa. O texto diz: o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e Filipe se achou em Azoto. A palavra grega para arrebatou é arpazo. Significa tomar à força, arrancar subitamente. É a mesma palavra usada para o arrebatamento da igreja. Entendam a física disso. Filipe não caminhou até Azoto. Azoto, a antiga Asdod, ficava a cerca de 30 ou 40 quilômetros de onde eles estavam. O texto diz que ele se achou lá. Num instante, ele estava no deserto, molhado do batismo, e no piscar de olho seguinte, ele estava seco, numa cidade litorânea. Deus realizou um transporte físico instantâneo de matéria orgânica. Filipe foi o primeiro viajante de teletransporte documentado da história humana. O objetivo não era o espetáculo, era a urgência da missão. O eunuco levou o evangelho para a África, e Filipe precisava estar em Azoto para continuar pregando. A lição aqui é assustadora. Para Deus, as leis da distância e da física são meramente opcionais. 3.
O dragão que cospe fogo. Leviatã. Jó 41. Muitas bíblias de estudo modernas, tentando ser racionais, explicam o Leviatã como sendo um crocodilo ou um hipopótamo. Mas qualquer leitura honesta e literal de Jó capítulo 41 desmonta essa teoria infantil. Deus está descrevendo a Jó a criatura mais terrível que ele fez. E a descrição é biologicamente incompatível com qualquer animal de zoológico. Ouçam os versículos 19 a 21. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervente. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai uma chama. Parem. Crocodilos não cospem fogo. Crocodilos não soltam fumaça pelas narinas. O texto bíblico está descrevendo, com precisão anatômica, o que a criptozoologia ou a mitologia chamariam de dragão. Uma criatura marinha, com escamas tão chegadas umas às outras que nem o ar passa por entre elas, impossível de ser ferida por espadas ou lanças, e que possui algum mecanismo biológico de combustão interna. Seja um dinossauro marinho extinto, como mosasaurus com capacidades desconhecidas, ou uma criatura que ainda habita as profundezas abissais que nós não mapeamos. A Bíblia afirma que dragões e os tanim eram reais e coexistiram com o homem. A ficção chama de lenda. A Bíblia chama de uma das obras-primas de Deus, feita para humilhar o orgulho humano. 4. A mão desencarnada de Belsazar. Daniel 5. Estamos na Babilônia. O rei Belsazar está dando uma festa blasfema. Ele está usando os copos sagrados de ouro, roubados do templo de Jerusalém, para beber vinho em honra aos seus demônios. A música está alta. A orgia está no auge. De repente, o terror absoluto. O silêncio cai sobre o salão. O versículo 5 diz: Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam na parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Notem o horror visual. Não apareceu um homem. Não apareceu um anjo inteiro. Apareceu apenas uma mão flutuante, amputada, sem corpo. Dedos espectrais escrevendo no gesso com letras de fogo ou luz. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. A reação física de Belsazar é descrita com precisão médica. Mudou-se-lhe o semblante. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Sabe o que significa as juntas dos lombos se relaxaram? Significa que ele perdeu o controle dos esfíncteres. Ele se sujou de medo. Imagine a cena. Uma mão decepada, movendo-se sozinha, gravando a sentença de morte de um império. É uma cena de filme de terror sobrenatural. Deus usou o terror psicológico visual para decretar o fim do maior império do mundo naquela mesma noite. 5. A jumenta falante. Números 22. Falar com animais é tema de fábulas de Êxopo, ou filmes da Disney como Shrek. Mas em Números 22, isso acontece na história real. E não é engraçado, é sério. Balaão, um profeta mercenário, está indo amaldiçoar Israel por dinheiro. Ele está cego pela ganância. A jumenta dele, porém, vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada na estrada. Ela desvia 3 vezes. Balaão, furioso, espanca o animal com um pau. Então, o milagre bizarro acontece. O versículo 28 diz: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que te fiz eu? O mais incrível não é apenas o animal falar, é a racionalidade do argumento. A jumenta não faz sons aleatórios. Ela faz uma defesa jurídica lógica. Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu sou tua até hoje? Ela apela para o histórico de comportamento, e o mais bizarro de tudo, Balaão responde à jumenta. Ele discute com ela, como se fosse normal, antes de perceber o absurdo da situação. Deus usou as cordas vocais de um animal irracional para repreender a loucura de um profeta que se achava sábio.
Isso nos ensina que, quando os profetas se calam ou se corrompem, Deus pode usar até as bestas para pregar a verdade. Meus irmãos, essas 5 histórias, os mortos caminhando, o teletransporte, o dragão de fogo, a mão fantasma e a jumenta pregadora, nos provam uma coisa: o nosso Deus não é domesticado. Ele não cabe na nossa caixinha de lógica humana. Ele é o Senhor da matéria, do tempo, da biologia e do sobrenatural. Não tente explicar o inexplicável, apenas adore aquele que faz o impossível parecer rotina. Fiquem na paz.